Cordel, Tiradentes, entre versos e rimas. Entre versos e rimas, me sinto agraciada, falar deste grande homem, a história ser narrada, na mais sincera e afetiva, sendo fiel à narrativa da história registrada. No tempo em que o Brasil ainda era colônia de Portugal, iniciava uma história que foi essencial. Em Minas Gerais nascia o princípio que surgia na fazenda de Pombal. Joaquim José da Silva Xavier, nome com muito poder, deixou sua marca na história e em cordel vou escrever o pai que era português, a mãe brasileira por sua vez e seu legado vinha nascer. Joaquim foi o quarto filho de uma família de 7 irmãos. Eles tinham o suficiente para viver, mas tão cedo ficaram órfãos. Joaquim, jovem, veio ficar 12 anos a completar e se viu nessa situação. E assim veio as mudanças, cada irmão foi viver, com uma família diferente, distante, vieram crescer. Joaquim foi assim morar, com o padrinho em outro lugar, que ensinou a ler e escrever. Foi com esse querido padrinho que aprendeu a sua profissão, dentista de alta qualidade, querido por toda a região. Por isso passaram a chamar de Tiradentes naquele lugar. Respeito era devoção. Após um tempo passado, Joaquim então deixou de ser dentista e assim para outra área migrou, trabalhar com alegria, transportando mercadorias com a tropa de burros. Ele iniciou. Certa vez Joaquim estava indo com sua tropa quando avistou um escravo sendo castigado, vendo a injustiça, não suportou. Foi o socorro daquela criatura que, tratado de forma tão dura, seu coração não aceitou. Mas infelizmente os escravos eram do dono uma propriedade, ninguém podia se intrometer e Tiradentes, na sua bondade, foi cruelmente castigado. Uma multa que foi lhe dado, que o fez cair de verdade. Teve que vender seus burros e até a sua pouca mercadoria para pagar aquela multa de uma tremenda covardia que causou indignação, machucou seu coração, lhe tirando a alegria. Com seus 30 anos, Tiradentes assim entrou para o exército e porém, e logo alferes chegou. E era como se fosse hoje tenente. Era um homem tão inteligente que uma rica história deixou. Foi daí que ele percebeu que sua terra querida estava empobrecendo e era assim tão rica, de tanto ouro mandar, riquezas a Portugal enviar, deixava a empobrecida. No exército tinha um porém que era um tanto visível, só os portugueses passavam para outros cargos aplausível. Os brasileiros eram sempre esquecidos de Tiradentes, imaginava no infalível. O quanto seria bom se o povo brasileiro não dependesse de Portugal e sonhou logo em primeiro com a plena liberdade. A independência, na verdade, seria um excelente feito. O Brasil era obrigado um certo valor de ouro enviar todo ano para Portugal e o ouro pouco veio ficar. As minas não alcançava, a quantia não chegava e o povo tinha que pagar. O povo era obrigado a diferença completar e aquele dia marcado para esse valor acertar, para os impostos receber, até o nome vinha ter, derrama o nome a chamar. Tiradentes assim então começou a se reunir com pessoas que também queriam forças unir para o Brasil ajudar e poder se libertar e o povo voltar a sorrir. Não havia chefes nessas reuniões. Eram companheiros fiéis que junto davam as mãos para assim se organizar e uma revolta iniciar ao dia da derrama em exatidão. Eles tinham certeza que haveria luta armada, por isso se preparavam e o apoio também esperava. E um coronel do exército que ficaria do lado certo e isso os ajudava. No dia da revolução, ficaria com suas tropas do lado dos inconfidentes, um fato que revigora, não apoiando os portugueses, sem deixar que percebesse até a exata hora. Até uma nova bandeira já estava escolhida, para um Brasil novo, Tiradentes na iniciativa. Os detalhes vou falar, para assim memorizar essa história tão rica.
Era branca e ela tinha um triângulo vermelho e estava assim escrito, expresso sem nenhum medo: liberdade, ainda que tarde. Essa era então a frase, como um grito que eu percebo. Um pouco antes do dia dessa tal derrama, o grupo de revolucionários que por liberdade chama, infelizmente era traído. Um dos participantes fingido por trás planejava a trama. Joaquim Silvério dos Reis era o nome do traidor, este que devia ao governo e assim negociou. Em uma troca do perdão, fez a maior traição, todos os planos ele entregou. E Tiradentes tinha viajado até o Rio de Janeiro, procurando apoio carioca, e ele ali foi preso pelo ato traidor, que preso também deixou todos os seus companheiros. Tiradentes confessou todos os seus planos. Para salvar os companheiros, mentiu a si mesmo, se culpando, dizendo seu único chefe, e a culpa para si estabelece, e os amigos inocentando. Os companheiros de Tiradentes receberam anos de prisão, outros mandados para a África, sem poder voltar mais não. E o pior castigo quem ficou foi Tiradentes, que levou a forca, a morte então. Portugal assim planejara que o dia para o enforcamento teria que ser um dia de festa, e como foi grande o sofrimento, dia de grande tristeza, os brasileiros tinham certeza que um herói estava morrendo. O rei de Portugal ficou com tudo de Tiradentes, e tão pouca eram as coisas, o seu valor era ser inteligente. Um par de esporas e de fivela, 2 navalhas, e até elas ele tomava bem intransigente. Um canivete e um relógio, daquele de bolsa a usar. Além disso, achando pouco, mandou sua casa derrubar, até jogar sal por cima, como uma cruel sina, para nada nascer naquele lugar. Mas houve um grande medo. Portugal veio a ficar, pensando se os brasileiros se reunissem para lutar por sua preciosa liberdade, e o rei, em tremenda maldade, fez coisas piores naquele lugar. Para que não cometessem o mesmo que Tiradentes, mandou cortar a cabeça do herói daquela gente e dividiu o corpo com maldade, exatamente em 4 partes, e a história que não mente. Cada parte foi pregada num poste daquelas cidades. As terras de Minas Gerais sofreu com tamanha maldade. Queria usar como exemplo todo aquele sofrimento aos brasileiros. Pavor de verdade. Adiantou, Tiradentes abriu caminho. Os brasileiros, ao exemplo, o herói não os deixou sozinho, que foi exemplo de coragem. Honrou o Brasil e sua linhagem, herói sem desatino. Na prisão disse essa frase, que brotou no coração, onde ele deixa claro toda a sua devoção, sua eterna fidelidade, patriotismo de verdade e exemplo de um irmão. E essa gente que não precisa de rimas, pois já é uma poesia. E o nosso Tiradentes falou assim: 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria para salvar os meus companheiros. Eu me chamo Silvana Flor, sou cordelista, contadora de história e escritora. E eu contei para vocês um cordel sobre a história de Tiradentes, entre versos e rimas. E passo aqui mais uma vez para agradecer a Claudete Terezinha da Mata, a todos os contadores de história. É um movimento maravilhoso, mãos que tecem histórias. Gratidão. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Preste muita atenção que as histórias vêm vindo, e se alguém tá contando, outro alguém tá ouvindo. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Cada vez que eu contar, alguém vai me escutar. Toda escuta é sagrada e a história é respeitada. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória.
venha logo tecer nesse reino encantado. Seu manto de histórias será sempre lembrado. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória.